Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade ao nosso podcast semanal. Agora, a ministração do culto de quinta-feira. Acabamos a ministração de terça-feira e agora vamos fazer a ministração de quinta-feira. Maravilha, né? Como sempre dizemos, o podcast não é o sermão, é uma ajuda, um apoio. Abuse no bom sentido, use como você quiser, mas esteja livre para falar sem fugir do tema, para falar aquilo que o Espírito de Deus fala lá do teu coração por meio da palavra, do debruçar e da inspiração da palavra de Deus na minha vida, na sua vida. Estamos na 30ª semana, começamos a 30ª semana, com o tema, desculpe, nunca desista, prossiga. Esse é o tema que Deus tem falado aos nossos corações e ainda vai falar um pouquinho mais sobre as nossas vidas. Esse tema sobre a família vai até agora, o final de julho. Depois nós voltaremos para outros temas ligados a isso. A nossa agenda da semana, dia 1º, o pastor Tiago prega, pastor Daniel dirige, Damasceno, pastor Daniel Damasceno faz o dízimo. No dia 3, quinta-feira, amanhã é 1º, dia 3, pastora Rocikellen prega, pastora Dulce dirige, pastora Dulce faz o dízimo. Lembrando, nossos cultos na semana estão lá embaixo, no novo espaço da MIPBAN, espaço Doris Belling, Jim Bellington. Nossos cultos estão lá, dia mais quente, aí não vem tanta gente, vem um grupo bom, e aproveitamos para adorar o Senhor lá. No dia 6, domingo pela manhã, pastora Loren está dirigindo e pastora Loren estará dando dízimo. À noite, pastor Mateus estará dirigindo e pastor Bruno dos dízimos e oferta. Como nós mostramos, aqui está a presença, acabou o mês de junho, veja a presença do mês de junho, né? Vermelho, as cores vermelhas são presença da EBFD e o cor escura preto é presença dos cultos à noite. Veja que a cor vermelha se destaca com o maior número de presença da nossa liderança. Também continuamos falando, você que está no culto, não deixe de fazer a sua presença. Marque a sua presença. É importante você marcar a sua presença lá no nosso culto, né? Quando estiver presente. Não há crescimento se você não participa e você não se envolve ou produz no reino. Não seja indiferente. Por mais difícil, preste atenção, todos nós passamos por momentos difíceis. Falei isso na abertura do culto antes da ministração ontem. Mas é nesses momentos que a nossa fé está sendo provada, é que nós crescemos verdadeiramente diante do Senhor. Gostaria de dar uma palavra e dizer que você não vai ter mais problemas. Estaria me iludindo, me enganando. Não vou fazer isso. De maneira nenhuma. É nesses momentos difíceis que eu e você crescemos diante da presença do Senhor. Por isso, seja fiel em todas as circunstâncias, por mais desafiador que seja. Não há crescimento se você não participa dos cultos, não se envolve no MES, não atua no trabalho da obra do reino. Não é meu trabalho. A igreja não é minha, não foi, não é e não será de ninguém. A igreja é do Senhor, a instituição na terra que Deus colocou para crescermos na presença dele. Por isso, você que está no culto, não deixe de marcar sua presença. Aqui é a presença dos ministérios durante o mês de junho acabou, né? E o azul é a EBFD e o preto é presença nos cultos. Veja o seu ministério, pastor consolidador. Né? A realidade, quantas pessoas você tem e quantas pessoas estão participando do culto. Se for pouco, trabalho para que mais pessoas trabalhem. Aqui, como ainda agora falei, é a presença dos... Tem mais presença no culto, ou pelo menos marcam, como alguém está marcando, ou ele está marcando lá. Né? As pessoas que têm mais presença no... Não vou dar o nome, os 50 mais, né? Veja se você está no 50 mais e trabalhe para estar nesses 50 mais e que mais pessoas estejam presentes no culto da igreja. Aqui é uma avaliação, eu sempre faço um comentário, uma observação sobre a ausência e a presença como reflexão. Não é crítica, não é falando mal, ou desejando mal. Ao contrário, é que você cresça
cada vez mais na presença do Senhor Deus. Essa é a minha oração fervorosa. Também estamos chegando no mês de setembro, parece que não, já estamos em julho, julho, agosto, setembro, 3 meses, 2 meses, que é o começo da semana, teremos o nosso impacto de profetas. Agora esse mês vai começar já as inscrições, você já poderá se inscrever, já começar a pagar, se tem alguma dificuldade. Importante aqui, só serão consagrados pastores que estiverem presentes, a não ser exceção aos casos, doença, impossibilidade, quem não tiver. Ano passado, alguns não foram, não tinham justificativa, não tinham condições, não sei o que foi, não serão. E esses que sumiram da igreja, desapareceram, por favor, não serão consagrados. Né? Eu vou fazer um esquema diferente para não ter surpresas de última hora. Maravilha. Nossa programação, eu já falei. Vou repetir só a principal, não vou repetir agora. Ainda algumas mudanças teremos aqui, agora, nessa semana. Sexta-feira temos nosso Nefão, pastores e pastoras convocados. Congresso de Jovens já está confirmado. Dia do mês, na base do pastor Eric, pastora Rossi Kelly. E o aniversário da igreja mudou a data, eu vou falar daqui a pouco. Nosso Nefão, agora, na sexta-feira, um momento especial de estarmos juntos, aprendendo. Vamos falar sobre a vida eterna, sobre a declaração de fé da nossa igreja. Biblicamente, estamos estudando a vida eterna. Vamos falar um pouquinho, 1 hora e pouquinho, eu sei que é pouco, nós vamos estudar isso na EBFD, debaixo das palavras do doutor e pastor Aníbal Pereira do Reis, ex-padre que se converteu ao cristianismo. Muitos nem ouviram falar, alguns conhecem lendo, outros nem ouviram, ouvirão, conhecerão. Né? O crente pode perder a salvação? Eu vou falar um pouquinho amanhã sobre vida eterna. Né? Não, amanhã, não, sexta-feira, não deixe de falar. Congresso de Jovem, dia 11, 12, 13, base e sede junto. Não invente programação. Não crie, não seja professor Pardal. Inventou. Teremos lá Congresso de Jovem, DNA de Deus. Maravilha de Deus. E como eu falei, o aniversário da igreja estava programado do dia 25 ao dia 3 de agosto. 25 de julho a 3. Não vai ser. A comissão se reuniu, verificou e achou melhor transferir para o dia 15 e 24 por uma série de fatores. Eu concordei e até porque tem uma comissão para fazer o trabalho. Tema: nunca desista, prossiga em viver com Deus. Esse é o nosso tema, né? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, caminhem, não parem. E estaremos tratando uma série de temas dentro desse tema maravilhoso. Então, agenda aí, dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, até o dia 24, aniversário. Temos 2 dias de folga, segunda e terça, para organizar, preparar. Vamos ter culto na praça, que é um momento especial. Sempre gosto de estar com os irmãos adorando e glorificando. Dia 19 de 7, base do pastor Eric e da pastora Rossi Kelly, dia do mês, ação social, toda a igreja, não é a base, toda a igreja, vamos estar lá prestigiando. Alguns trabalhos eu entendo, alguns, né? Mas os que podem, eu estarei lá. Vamos estar lá dando apoio, ajudando esse trabalho maravilhoso. Dia do mês, vamos mudar essa data do dia 23 de 8. Estou esperando o ministério se reunir e definir uma nova data, que vai ser o dia do mês, na base do pastor MacLeod e da pastora Márcia. Também estaremos realizando lá, vai ter que fazer uma mudança. Estou esperando a nova data. E nós estamos na campanha de inscrição dos NEFs. Se não me engano, outubro ou novembro temos o segundo encontro de NEFs. Nessa oportunidade, claro, nós queremos ter mais NEFs funcionando. Lá no boletim da igreja, pegue seu celular, leia o QR Code e participe da inscrição dos NEFs. É importante. Temos até o momento 50 NEFs inscritos. E se o seu não tiver ainda, inscreva-se mais rápido. Nosso tema: nunca desista, prossiga, tendo a família como projeto divino indissolúvel. Esse aqui foi o tema de terça-feira. E o tema de quinta-feira: aprenda a edificar sua família de forma correta. Não transfira a responsabilidade
quem é responsável para educar as famílias diante da Bíblia são os pais, é a família. Meus pais, mesmo com toda a dificuldade, têm a obrigação e o dever diante, e eu repito, nós seremos cobrados pelo Senhor. Muitos pais estão sendo cobrados por Deus pela má educação ou pela nenhuma educação que estão dando para os seus filhos. Aprenda a edificar sua família na forma correta. Não deixe o mundo educar. Você, instrumento de Deus, pode usar. Coloquei o texto de Provérbios 31, versículo 26 a 31. Diz: fala com sabedoria e ensine com amor. Cuide dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantem e eu a elogio. Seu marido também a elogia, ou elogia que for esposa, vice-versa, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Pode ser o homem que teme ao Senhor, também é elogiado. Ela recebe a recompensa merecida e as suas obras serão elogiadas na porta vista. A expressão porta da cidade é vista por todos. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra. Claro que ele está se referindo ao texto a uma mulher, mas serve para o homem, serve para o casal e serve para todos de dentro da casa. Aqui o texto descreve sobre a mulher virtuosa, destacando sua sabedoria, fala gentil, cuidado com a família e trabalho dirigido. Mas essa palavra não é para a mulher, é para a família, para o esposo e para a esposa, usando como referência nesta prática, claro, a mulher que cuida da sua casa. Este era o princípio do Velho Testamento. Este era o princípio do Novo Testamento. E este continuará sendo o princípio da palavra de Deus para a vida de famílias e casais que querem ser educados e formados pela palavra de Deus. Então, não é só para ela. Estou usando ela, porque as mulheres são melhores e maiores exemplos do que os homens. Mas essa palavra é para o homem, para a mulher, para os filhos e para a família. Ela é elogiada pelo marido, pelos seus filhos. E a sua beleza é reconhecida como algo passageiro, enquanto a sua sabedoria e temor a Deus são valorizados independente da beleza física ou aparente que ela ou ele possa apresentar. Essa passagem também enfatiza a diligência e o cuidado da mulher com as tarefas domésticas, com o homem e as suas responsabilidades, mostrando que ela ou ele não é preguiçoso ou preguiçosa, se dedica ao bem-estar da sua casa. A mulher cuida, a mulher sábia, diz a Bíblia, edifica a sua casa. O homem sábio também edifica a sua casa. Não existe educação unilateral, irmão, pastor, irmã pastora, irmãos que estão me ouvindo. Não existe educação só da parte da mulher. Sem o apoio do homem, não existe educação por parte do homem sem o apoio. Os dois precisam juntos, ambos precisam juntos trabalharem para que esses princípios da palavra de Deus sejam. Aqui vemos o reconhecimento e a admiração que a mulher recebe de seus filhos, o marido que considera exemplar e exalta acima de todas as outras coisas. Como é maravilhoso. Obrigado, meu esposo, pelo seu empenho. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado, minha esposa, por cuidar. Hoje eu estava falando para a Denise, muitas coisas, estávamos falando um assunto, eu disse para ela: eu não sou assim porque você cuida de mim. E eu tento cuidar de você em algumas áreas da minha vida. Né? Como é bom a gente ter uma esposa exemplar, e os filhos, diz a Bíblia, né? Mas o temor a Deus é o valor duradouro, permanente, que traz louvor e admiração, crescimento, desenvolvimento da vida do casamento e da vida da família. Exatamente o temor, como diz o Senhor,
aí pregador, né? Temor do Senhor é o princípio, tudo parte do temor. Ter temor a Deus é a linha mestra de qualquer relacionamento. O salmista nos motiva, que o livro de Provérbios são salmos, o salmista nos motiva a reconhecermos o ministério do nosso cônjuge, ou esposa, ou esposa. Agradeça para que a motivação e o comprometimento continue existente. Como é bom. Embora nós não trabalhamos em prol de reconhecimento, mas o esposo, como ele é bom quando ouve da esposa, obrigado, meu esposo, pelo que você tem feito pela nossa família. Obrigado, minha esposa, pelo que você tem feito. Isso no seminário de casais nós cultivamos muito. A mulher virtuosa, o esposo esforçado, é recompensado ou recompensada por seu trabalho árduo, e as suas ações são reconhecidas, elogiadas publicamente. Em alguns momentos, tipo, não dá todo dia muito obrigado do dia, porque torna-se uma coisa vulgar. Mas aqueles momentos especiais, familiares, aniversários, agradeça para que ele e ela sinta que o que está sendo fazendo está sendo reconhecido publicamente. O texto nos revela que precisamos estar atentos aos sinais dentro do casamento e família, para perceber os sinais, para que as emoções positivas, as emoções construídas estejam sendo, que está sendo estabelecidas e firmadas de forma clara, consoante a palavra de Deus, para a edificação da família. Por isso, o casal precisa trabalhar com empenho para que a sua família, casamento, cultive lá aspectos emocionais e espirituais da vida. É necessário que o casal construa não só o aspecto de amar, de reconhecer, de agradecer, mas aspectos espirituais da palavra, do ensinamento, da oração, como elo principal para que a família, a gente pensa que existe uma fórmula mágica para construir a família. Não existe fórmula mágica. Existe sim empenho, dedicação e obediência à palavra. Naturalmente, Deus vai construindo e estabelecendo princípios, né? Por isso, o casal precisa trabalhar com empenho para que a sua família, casamento, lar cultive aspectos emocionais e espirituais da vida. Assim, o casamento, a família se estabiliza diante de Deus. Aprenda, casamento precisa de investimento. Casamento não cresce se você não participar. Casamento não cresce se você não se envolver. Casamento e família não crescem se eu não tiver uma atuação ativa junto com meu esposo e com a minha esposa. Bem, não caia na armadilha do inferno. O relacionamento de casamento egoísta, isto é, importante é que as minhas necessidades, muita gente casa e comete um grave erro, achando que eu vou casar para eu ser feliz, as minhas necessidades emocionais sejam satisfeitas e nada mais. Está se preocupando só consigo mesmo. E quando nascem filhos, e aí aumenta a responsabilidade. E eu não posso continuar do mesmo jeito que eu era. Pensando quantas vezes eu vejo o esposo egoísta. Quantas vezes eu vejo a esposa egoísta. Um dos dois pensando só neles e não na família. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Não é assim que devemos fazer e agir. Por isso, surgem os conflitos, são tão evidentes e predominam o casamento nos nossos dias. De grande conflito conjugal e familiar. As sábias, as mulheres, os homens sábios são, diz a Bíblia, são claras. Pela sabedoria ensina com amor. Escute a palavra do Senhor e desenvolva um casamento, família, dentro de uma expectativa bíblica, não do seu ponto de vista, mas do que a Bíblia ensina e tem e quer que eu e você construamos. Como eu faço isso, pastor? Como eu desenvolvo um casamento dentro do prisma da Bíblia? Primeiro, trabalhe para
a sua família ter o mínimo necessário para sobreviver, sem preguiça, sem moleza. Não preciso ser rico para minha família ter necessidades básicas, não só necessidades físicas, mas necessidades emocionais e espirituais. Se esforce, trabalhe para a sua família, participe, tenha o mínimo necessário. Se eu fosse dizer isso aqui, pregador, é claro que a família precisa ser sustentada nas suas necessidades básicas. Isso muitas vezes cria constrangimento no meio do homem, que por um momento não consegue cultivar e construir, ter esse meio de sustentar a sua casa. Mas existem outras necessidades da imagem do pai, do respeito, da educação, da formação, dos princípios, que isso constrói mais da família do que você imagina. 2, os filhos aprendam a ser gratos diante do Senhor e todos pelo esforço do marido, da esposa, no labutar, faltou um R aqui, no labutar de todos os dias. Né? Os filhos estão crescendo, sendo sustentados, a mãe cuida, protege, abraça. Os filhos não podem ser ingratos. Se você quer construir uma família de forma correta, ensine os seus filhos a ser gratos. 3, reconheça o esposo e a esposa como o melhor de Deus para a sua vida. Esposo, reconheça, a sua esposa foi o presente de Deus. Esposas, aprenda a reconhecer que seu esposo foi o melhor de Deus que poderia te dar. Isso cultiva os sentimentos mais nobres e belos dentro de um casamento. 4, aprenda a reconhecer os valores existentes do marido, da esposa e filho. Desenvolva uma autoestima. Comece dentro de casa. Aprenda a reconhecer a qualidades. Ele tem defeitos? Tem, mas valorize. Não os defeitos. Não seja aquela mulher, ele vai fazer de novo o que ele fez. Não seja aquele homem, ele está caindo de novo no mesmo. Não faça isso. Valorize o que tem de bom do esposo, o que tem de bom o que os filhos têm de bom e vice-versa. Isso constrói uma família de forma correta. 5º e último para construir uma família, do prisma de Deus, os esposos sábios, esposas diante do Senhor, aprendam a elogiar o máximo a sua esposa e agradecer ao Senhor pela sua vida. Reconheça, eu tenho um esposo maravilhoso, eu tenho uma esposa maravilhosa. Isso faz com que as famílias cresçam de forma correta. O Senhor apresenta o casamento como um trabalho permanente de cultivar as emoções existentes diante do relacionamento. Nós aprendemos com Deus que as emoções espirituais e emocionais precisam ser cultivadas. Né? Ignorar essa realidade e necessidade do casal, de que ele tem necessidades espirituais e emocionais, é a forma inconsequente de desenvolver, e isso vai causar desenvolver muitos problemas e dificuldades na vida depois da vida dos dois, e depois poderá levá-los a grandes problemas. Versículo 28, elogia os seus maridos, também a elogia. Muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas, que não há igual. Mara, seu tanque, ei, se você for para ministrar, foi para o seminário de casais, fala sobre o tanque. Não sei se é o pastor Tiago, eu não sei quem vai ministrar, fugiu da minha cabeça aqui. Fale sobre encher o tanque da esposa, encher o tanque do esposo. Me dou uma sede. Maravilhas. Por fim, o casamento precisa da presença de Deus, mas o casamento precisa ser alimentado pelas necessidades emocionais para a sua completa perfeição e edificação. Fale da linguagem do amor, que deve ser cultivado dentro do relacionamento. Nós não somos só espirituais, nós somos emocionais. Todas as necessidades precisam ser satisfeitas para que a família cresça e desenvolva diante disso. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe e Deus lhe use
em nome de Jesus.